Você já parou para pensar quantos textos perpassam o nosso dia a dia? Bom, você acorda, pega o seu celular e você se depara com as notificações. Aquilo já é um texto. Você responde um e-mail, um WhatsApp, checa as redes sociais, comentários, vídeos, são outros textos. Você sai de casa e se depara com notícias, reportagens, outdoor, placas, panfletos, cartazes, são outros textos. E depois, quando você retorna, você decide ligar a TV e assistir a um filme ou a uma série. E aí você também tem outro tipo de texto. Os textos, então, são o quê? Qualquer coisa dá para ser texto? Não. O texto é uma informação. Pode ser usada a linguagem verbal, não verbal ou a linguagem mista. E essa informação vai sempre trazer características. Por exemplo, sempre que você vai escrever uma carta, que é um texto, você vai ter destinatário, remetente, data, vocativo, que é com quem você está falando, e tudo isso vai nos remeter ao gênero textual carta. Então, quando eu tiver um texto com essas características, eu terei um gênero textual. E no caso, com as características que eu mencionei, que é o da carta, será um gênero textual carta. Esses gêneros textuais, eles diferem de acordo com o tipo de linguagem, pode ser mais formal, informal, e eles também diferem com o objetivo, que é aí que a gente consegue classificar, porque eles são inúmeros. Nós temos 5 tipos de gêneros textuais. O primeiro deles são os gêneros textuais narrativos, que é o caso do romance, da crônica, do conto, e também da fanfic e da piada. Percebe que eu não preciso necessariamente ter um texto longo para ser considerado narrativo? Eu preciso só que ele te conte alguma história, através de personagens, espaço, tempo e que tenha um enredo. Já os textos descritivos, como o próprio nome diz, eles buscam descrever. É o caso do diário. Você vai, passa o dia todo e descreve como foi aquela manhã, aquela tarde, ou de repente como foi a sua semana. Comumente a gente usa adjetivos, mas não é obrigatório, porque você pode considerar um gênero textual lista de compras como um texto descritivo e não tem nenhum adjetivo ali, apenas nomeando os produtos que você precisa comprar. O texto argumentativo é aquele que a gente vai argumentar, seja com base na sua opinião ou com dados, fatos, estatísticas, figuras de autoridade. Vou dar exemplo. Se você vai fazer um texto argumentativo que seja para dar a sua opinião sobre determinado assunto ou determinada obra, a gente vai produzir um gênero textual resenha, ou às vezes um artigo de opinião. Já se eu preciso trazer um embasamento, seja um embasamento sociocultural ou teórico, que é o modelo mais ou menos do estilo da redação do Enem, eu terei um outro tipo de gênero textual. O quarto tipo de gênero textual é o expositivo, é aquele em que a gente expõe, coloca informações à mercê da pessoa que está nos ouvindo ou nos lendo. Comumente são palestras. As palestras podem ser consideradas expositivas, afinal uma pessoa retém a figura de expositora de algo. Mas o podcast também pode ser considerado expositivo, afinal, nós temos pessoas conversando sobre determinado assunto, não necessariamente exercendo uma figura de autoridade perante uma plateia. E o texto injuntivo, que são gêneros textuais que servem para dar ordem, nos dar alguma orientação, que é o caso do manual, da bula, ou até mesmo de uma publicidade, porque quer te induzir a algo. Esses textos não são considerados fixos, ou seja, um gênero textual, palestra que eu mencionei, não pode ser considerado somente expositivo, porque em uma palestra eu posso tentar te convencer de algo ou convencer você a comprar algo. Isso já não vai me tornar só um texto expositivo, afinal eu vou ter a junção do argumento com a exposição. Então, esses textos e esses gêneros textuais não são fixos em relação ao seu tipo, podendo se mesclar. Espero que vocês tenham entendido e muito obrigada!